Eu acho que esse é um ponto fundamental que a gente precisa realmente trabalhar. Estão vendo algum problema aqui que eu não sei o que é. Espera aí. Ah, não. Tá ok. Vocês estão me vendo? Perfeitamente, ouvindo também. Vendo e ouvindo super bem. Sim, Tereza, super bem. Então, porque o Lacan, no texto da causalidade psíquica, ele vai falar do conhecimento paranoico e ele vai introduzir uma questão que eu acho que é bem interessante, porque ele vai fazer uma aproximação com a questão do né? Ele vai falar dessa relação do sujeito com o outro, onde o sujeito apreende sua imagem a partir da imagem do outro. E ele fala um negócio que eu acho que vale a pena ler. Isso antes eu pedi ao Alexandre para projetar os slides que eu trouxe, que é um pouco o resumo do que se passa no caso do Daniel Paul Schreber, e para a gente poder trabalhar toda essa problemática do imaginário, que é o que faz questão quando se trata da psicose. O psicótico é aquele que esse imaginário, de certo modo, ele está dissolvido, ele não se mostra como tal. Daí a certeza psicótica, né? O fato do psicótico, a gente diz que ele é o inconsciente a céu aberto, porque não tem justamente a mediação do outro. Mas nos escritos, o Lacan vai dizer o seguinte: ele vai falar sobre o conhecimento paranoico, ele vai dizer: ao abarcar com essa expressão uma estrutura fundamental desses fenômenos, os fenômenos são os momentos fecundos, como ele fala, né? A questão do delírio, pretendi designar, se não sua equivalência, ao menos seu parentesco com uma forma de relação com o mundo que tem um alcance particularíssimo. Trata-se da reação reconhecida pelos psiquiatras, que foi generalizada para a psicologia sob o nome de transitivismo. Essa reação, com efeito, embora jamais se elimine por completo do mundo do homem em suas formas mais idealizadas, manifesta-se inicialmente, é aí que está o ponto fundamental, como a matriz da Urbild do eu. Constatamo-la, de fato, a dominar significativamente a fase primordial em que a criança adquire essa consciência de seu indivíduo, que sua linguagem traduz, vocês sabem, na terceira pessoa, antes de fazê-lo na primeira. Isso é bem interessante, porque justamente toda essa problemática do conhecimento paranoico que se dá antes da apreensão da imagem do sujeito no espelho, ou seja, antes da simbolização, é fundamental, porque esse é um momento onde o Lacan vai nos dizer que o que está em jogo é exatamente aquilo que a Natália estava trabalhando no seminário sobre a transferência, dessa constituição, né, narcísica do sujeito. Então, esse narcisismo primário que se articula, né, com um tempo, ele se confunde, de certo modo, com o autoerotismo. Mas o narcisismo primário, que a gente sabe que é o
funda, né, o lugar do objeto é também o que se constitui aí como narcisismo do outro, né? O narcisismo da criança é o narcisismo do outro. Então, é preciso que esse outro, de fato, invista essa criança com a sua fantasia. Então, por quê? Porque é esse lugar na fantasia do outro, a esse lugar que a criança vai se prender, ela vai se ligar a esse lugar, né? Então, o narcisismo ele é central nas relações humanas. E essa é, para Lacan, uma verdade indiscutível, né? A nossa organização psíquica ela está, portanto, e aí eu vou sugerir a vocês que vocês comprem esse livro do Melman, chamado Retorno a Schreber, da editora Porto Alegre, né? É esse livrinho aqui, ó. Ele é muito interessante porque ele vai trabalhar o caso Schreber a partir do que ele vai chamar de ponto fixo. E, justamente, o narcisismo é uma constituição de um ponto fixo para o sujeito. Ele vai dizer, né, que esse ponto fixo ele tem, para o sujeito, o valor do traçunário. O traçunário equivale ao 1, né? E esse 1, que é a unificação do corpo próprio, se dá a partir desse lugar que se coloca na fantasia do outro. Então, o sujeito se apreende primeiro como objeto. Ele reconhece aí que, embora ele não saiba o que isso quer dizer, ele tem lugar na fantasia do outro. E o Melman ele vai falar uma coisa interessante, porque ele vai dizer, ele vai fazer uma aproximação desse ponto fixo com o que a gente conhece do Descartes a propósito do cógito, da questão do logos, né? E não só em Descartes, mas também numa leitura que ele faz do Heráclito, porque o Heráclito ele vai dizer que a organização do mundo, que é tão fundamental para o sujeito, justamente não se apoia nisso que a gente está chamando de ponto fixo. Porém, para o sujeito, a constituição do mundo se dá a partir de alguns pontos fixos. O primeiro, a gente pode dizer que é o próprio narcisismo, mas existem outros pontos fixos. Existe a própria repetição, ela é um ponto fixo, e existe o ponto fixo do sintoma. Só que esse ponto fixo do sintoma se dá a partir do outro. Vocês podem até estar se perguntando, mas no que isso poderia nos ajudar quando a gente está querendo trabalhar a problemática das psicoses? O Lacan, no Seminário 3, ele teve muito trabalho para colocar as balizas que defendem o sujeito do descarrilhamento, da errância da psicose. Schreber tentou, através da tomada do seu corpo, né? E também através da sua imagem, definir esse ponto fixo que lhe permitiria um certo repouso. Então, ele cria toda essa questão com o mundo, e é interessante porque ele foi um estudioso de anatomia, um estudioso
das ciências do seu tempo, ele era um homem extremamente culto, ele vai, através da sua imagem e do seu corpo, construir um ponto fixo. E a gente pode dizer que a obra que ele escreve, para ele, de certo modo, funcionou como esse ponto fixo. Já que eu falei do Heráclito, né? O Heráclito teria dito, a propósito do que ele chamou de logos, que depois vai ser retomado pelo Descartes, e também aquilo que ele chama de mundo, né? Ele vai partir de um todo, e nesse todo ele vai construir o um. O Lacan vai chamar esse um do Heráclito justamente de traçunário. Para ele, o um é o traçunário, para Lacan, né? Mas, se Heráclito ele parte de uma dissolução da questão do ponto fixo, porque ele não trabalha com essa lógica, a gente pode entender que ele toma, por outro lado, a problemática da híbris, a desmedida, né, como aquilo que leva ao caos. E a gente pode, portanto, fazer uma aproximação dessa híbris, da desmedida grega que Heráclito se refere, né, como aquilo que leva ao caos. E, portanto, leva a esse descarrilhamento, né? As regras que compõem esse logos e lhe dão sustentação, mobilidade, são o que, na verdade, para Lacan, se constitui como a lei do significante. Ele nos diz: o significante encontra uma sustentação quando essas regras, como o logos as chama, né, são respeitadas e ele a encontra, essas regras, essa lei, ele a encontra no real. Eis, então, o padrão de ponto fixo, o padrão de resistência que constitui o lugar de amarração, permitindo que um fluxo se exerça sem que, contudo, se seja irremediavelmente, como Schreber, levado por esse fluxo. Então, na verdade, o que ele está apontando aqui é que há que se ter um ponto fixo. Esse ponto fixo, primeiro, é o narcisismo. E não se constitui narcisismo, e quando a gente fala de narcisismo, tem a ver com o espelho, né? O narcisismo secundário já, a partir da presentificação no espelho do ideal de eu, porque você toma a imagem do outro, você toma um traço do outro como seu, como sendo seu. Há um antes disso. Esse antes disso é o que vai se apresentar entre narcisismo primário, né, e esse tempo anterior do autoerotismo. Então, é aí que se constitui o necessário desse conhecimento paranoico, porque ele organiza algo para o sujeito. O que ele organiza? Ele organiza uma primeira unidade, né? Eu é o outro. E isto tem um valor paranoico para o sujeito. Ao mesmo tempo, ele é estruturante, né? É o que o Lacan fala no Causalidade Psíquica a propósito desse transitivismo. Essa imagem que é do outro, que eu introjeto como minha, mas também eu expulso algo, né, desse outro. Num outro momento, Lacan, lá no Seminário 3, ele vai dizer que o problema em Schreber é que ele justamente não exclui o outro. O outro o invade
através das vozes. Eu vou só ler mais um pouco do que eu preparei aqui, para a gente poder ver essa pequena biografia do Schreber. O mundo é organizado por pares de opostos, diz-nos Heráclito. Ele diz: Deus é dia, noite, inverno, verão, guerra, paz, saciedade, fome. Todos esses contrários constituem um intelecto. Mas tudo isso se alterna como fogo, quando se mistura a incensos e se denomina segundo o gosto de cada um. Então, o que ele está querendo dizer é que todo esse par de opostos, né, ao mesmo tempo, eles vão criar a possibilidade de uma forma de apreensão. Quando eu digo dia e noite, eu falo de uma apreensão do dia que me é muito particular. O que é o dia, para mim, não é comum a ninguém, é meu. O que é noite também é meu, né? Em Schreber, a gente vai encontrar um enorme esforço para criar pares de oposições, mas nele, esses pares são falsos. Eles não se constituem, de fato, como pares de opostos. E é aí que está todo o problema dele. Em Schreber, esses pares de opostos são nomes, são apenas nomes que emergem, né, do real. Eles não têm valor simbólico, porque toda vez que a gente diz alguma coisa, a gente representa essa coisa. Para ele, não, é tudo da ordem do concreto, né? Voltando para essa questão do ponto fixo, né? O que seria? Qual é a definição de ponto fixo, por exemplo, na matemática? Em matemática, ele é a aplicação contínua de um espaço em si mesmo, né? E isso deixa, forçosamente, ao menos um ponto imutável. Toda vez que você aplica num determinado lugar, né, num espaço, você aplica alguma coisa, há pelo menos um ponto que permanece imutável. E é em torno desse ponto que tudo vai girar. Esse ponto fixo pode ser, por exemplo, a questão do traçunário, porque é o traçunário que permite, que cria a possibilidade de que todos os outros significantes se organizem a partir dele. Na psicose, esse ponto fixo está dissolvido. E o primeiro ponto fixo que permite, a partir, já que a gente está falando de traçunário, a partir de uma constituição subjetiva possível, é a imagem do corpo próprio, essa unificação na imagem, né? O que possibilita essa unificação na imagem é toda essa operação anterior que se deu a partir do transitivismo, a partir desse conhecimento paranoico, né, da própria imagem. Quando a gente fala de sujeito, a gente sabe que toda vez que a gente se refere à questão de sujeito, a gente está trabalhando numa descontinuidade, né? Não há continuidade quando se fala de sujeito. O espaço do sujeito é descontínuo. O que faz corte entre dois significantes não se encontraria repetido, né? Mas poderia ser tratado da mesma maneira, assim como opera a hipótese do contínuo na matemática, do espaço contínuo. Tá? Então, a gente... por exemplo, quando você fala
eu é eu, quando você diz eu é eu, cada eu aí é diferente. Eles não são os mesmos, certo? Eu vou. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Ou eu estou falando grego? Ou está muito difícil para vocês compreenderem? Estou entendendo. É grego, mas a gente está seguindo. Estou entendendo, mas estou com 1000 questões já aqui guardadas. Tá. Lacan, ele vai dizer que essa aplicação objetiva do conjunto de significantes em si mesmo leva forçosamente a admitir que um significante seja colocado em relação consigo mesmo, que ele tenha de si mesmo uma imagem imutável. E isso quer dizer que criamos vários pontos fixos, que os encontramos em razão de um fato que pareceria não ser da cultura, mas que estaria ligado à fisiologia do próprio significante. Quando eu falo cultura, eu estou falando de todo esse espaço de dizeres que circulam, né, na criança bem pequena. Quer dizer, a apreensão do mundo é a constituição do campo da cultura, necessariamente. Vamos, então, pensar na imagem. Constitui ponto fixo o fato de termos como imagem de nós mesmos esse si mesmo apenas uma. A gente só tem uma imagem da gente, né? Essa imagem é, portanto, um ponto fixo. E a gente pode dizer que a fantasia é um ponto fixo também, né? A fixidez do sujeito num lugar onde ele é apreendido como objeto. Isso cria um ponto fixo. Todo sentido dado à imagem se apaga a partir do valor significante que ela absorve, né? A partir desses dizeres que vão constituindo o sujeito enquanto tal, a partir dessa imagem que ele reconhece de si mesmo. Então, a partir de um eu que fala. Ele se reconhece nessa imagem, ele tem dessa imagem uma ideia, né, do que ele é, né? Ele se vê como sendo aquilo que lhe é dito a partir do outro. Mas ele não tem acesso, né, a essa posição subjetiva, a esse lugar de sujeito ao qual ele foi justamente fixado. Ele foi acolhido como sujeito, mas ele não sabe que sujeito é esse que o habita. Ele desconhece, digamos assim, esse si mesmo, né? Lacan nos adverte que mesmo que a gente reconheça, né, esse ponto fixo do sujeito, e a gente já pode nomear esse ponto fixo da imagem, esse ponto fixo da imagem é o rebatimento do falo, né? O falo como significante. Lacan vai dizer, mesmo assim, não é possível ou não é prudente, claro que é possível, mas não é prudente que a gente faça um uso desmedido do falo para justificar a apreensão que o sujeito toma de si mesmo na imagem. Por quê? Porque isso é um logro, né? Toda a questão do imaginário é, na verdade, uma construção, uma ficção. Para quê? Para que o sujeito possa abordar o real da sua própria experiência. Então, ele vai dizer que o imaginário ele é fundamental. Se vocês lerem também no seminário que a Natália nos trouxe antes da minha aula,
ela vai falar, ela nos falou, e certamente ela vai falar mais, ela vai desdobrar mais essa questão do eu ideal e do ideal do eu, porque ali no Seminário 1, o Lacan está se ocupando de tratar da constituição do imaginário, né? E esse seminário ele vai, em vários momentos, trazer questões referentes às psicoses. Tanto que a aula seguinte a essa aula do narcisismo é o Lobo-Lobo, onde vai falar sobre um caso clínico que justamente não havia, né, essa constituição do imaginário. Isso vai ser dado a partir do trabalho da analista em questão. Então, retomando o caso Schreber, e eu venho lendo de novo o livro, né, que ele escreveu, Memórias de um Doente dos Nervos. Vocês veem, ele tenta construir nesse livro aquilo que lhe falta. E, de certo modo, isso o organiza, né? Num primeiro momento. A escrita desse livro dá a ele algum amparo, tanto que, durante 8 anos, ele fica razoavelmente organizado. E isso é dito, inclusive, na introdução, pela Marilene Carrone, que é a pessoa que fez a tradução desse livro, né? Esse início do livro é bem interessante, porque mostra, primeiro, todo o histórico, que foi o que eu trouxe aqui para vocês hoje, e toda essa problemática, essa tentativa de construir esse imaginário que lhe faltou. Então, ele cria todo um aparelho para tentar dar conta daquilo que lhe faltou, né? Quando ele fala, o Schreber fala da morte das almas, ele está, na verdade, colocando em questão os nossos impasses causados pelas nossas fixações. É disso que ele está tentando falar. O real, o próprio real, ele é um ponto fixo, porque ele está sempre no mesmo lugar. A repetição é o investimento, a repetição é o investimento narcísico, e, portanto, toda a problemática do narcisismo também vão ser pontos fixos. Então, do lado do simbólico, a gente pode dizer que o ponto fixo que vai se constituir é o sintoma. O sintoma, ele é também um ponto fixo, só que se coloca do lado do outro, né? Esse ponto fixo, onde o sujeito não se vê, está colocado do lado do outro. Por isso que ele não consegue responder, por isso que o sintoma lhe é, de certo modo, até que ele possa decifrá-lo, o sintoma lhe é estranho. O psicótico, ele justamente não tem essa possibilidade, porque o outro, né, ele está sem nenhuma vestimenta, o outro o invade, ele é real. Schreber vai nos dar a possibilidade da gente investigar como a desarticulação significante pode desafiar os limites da ação psicanalítica. É isso que Lacan nos traz no Seminário 3. Ele vai nos dizer que há, no nó da psicose, 2 inodamentos, mas nada que nos faça pensar justamente na amarração de um ponto fixo. Por isso, ele vai falar do descarrilhamento na psicose. Um significante remete a outro significante, lá, mas não tem ponto fixo. Não tem um ponto de basta, não tem amarração. E por isso ele vai
quando ele fala no RSI, que ele faz uma alusão à questão da psicose, ele vai dizer que não há amarração. Os elos, eles deslizam um sobre o outro sem nenhuma possibilidade de amarração, né? Retrabalhando, portanto, nos escritos, né, formulações sobre a causalidade psíquica, eu encontrei essa bússola fundamental para a gente entrar no texto do Schreber, né? Ele vai dizer, lá no Causalidade Psíquica, toda verdade significa revelação. A palavra, ela em si, não é signo, mas um nó de significação. Numa antropologia em que o registro do cultural no homem inclui, como deve ser, o do natural. Poderíamos definir concretamente a psicologia como campo do insensato, ou, dito de outra maneira, de tudo aquilo que cria nó no discurso, como indicam suficientemente as palavras da paixão. Enveredemos por esse caminho para estudar as significações da loucura, como nos convidam a fazer as modalidades originais que na loucura mostram a linguagem, as alusões verbais, as relações cabalísticas, os jogos de homonímia e os trocadilhos que cativaram o exame de alguns, né? O toque de singularidade cuja ressonância é preciso sabermos ouvir numa palavra para detectar nela o delírio, a transfiguração do termo na intenção inefável, a fixação da ideia no semantema, os híbridos do vocabulário, o câncer verbal do neologismo, o enviscamento da sintaxe, a duplicidade da enunciação e também a coerência que equivale a uma lógica, a característica que, pela unidade de um estilo nas estereotipias da psicose, marca cada forma de delírio. Tudo isso pelo qual o alienado, através da fala, e aí vem o Schreber, ou através da pena, da escrita, comunica-se conosco. Então, ele vai dizer que, na verdade, por exemplo, no caso Aimé, né? Aimé, vocês sabem, ela tenta, num primeiro momento, fazer o seu nome no público através da publicação de seu livro. Porém, ela começa a delirar e ela acha, né, que tinha havido um roubo das suas ideias. Enfim, ela começa, né, de certo modo, como Schreber, aquilo, ou melhor, aquele que ela toma, o que ela poderia tomar de forma idealizada, passa a ser uma figura persecutória. Assim como, para Schreber, Flechsig, que foi o médico que o tratou, também passa a fazer parte do seu delírio como uma figura persecutória, né? Eu hoje não vou entrar muito no livro do Schreber, no Memórias de um Doente dos Nervos, nem na leitura que Freud faz no seu texto sobre o caso Schreber. Eu vou trazer para vocês, pode colocar o primeiro slide, por favor, Alexandre.
É um slide que mostra o estudioso, né? Ele era um homem da ciência, ele estudava neurologia, psiquiatria, ele estudava ciências naturais, ele era um homem filosofia, ele era um homem extremamente culto. Então aí tem uma primeira figura, ele estudando, né? Por que Freud teria se detido no estudo do caso Schreber? Essa é uma questão interessante. Os historiadores da psicanálise nos contam que Freud o teria feito por razões de cunho absolutamente teórico, a saber, embasar mais solidamente a teoria das pulsões, construir uma teorização sobre a psicose. De todos esses estudos, Freud conseguiu depreender as bases da nossa compreensão atual sobre a paranoia. O termo paranoia já era utilizado pelos gregos e ele significa desarranjo mental. Com o passar do tempo, sabemos que o termo ressurgiu na Alemanha em 1918 e englobava, na verdade, toda a totalidade dos delírios existentes. Então, tudo, na verdade, como eu já tinha falado isso da outra vez, tudo era paranoia, não havia distinção entre as psicoses, né? Até o final do século XIX, o conceito paranoia foi muito mal definido e acabou sendo responsável por 70% das patologias encontradas nos manicômios. O que se sabe é que foi no início do século XX que Kraepelin conseguiu lançar um pouco mais de luz sobre essa conceituação da paranoia. Pode trocar. Pode mudar. Note-se que foi a partir de 1910 que Freud tomou para si essa patologia, sendo que a sua contribuição nada mais teve a ver com a clínica psiquiátrica da época. Contam-nos os historiadores que os psiquiatras encontravam-se absolutamente perdidos diante dos delírios dos indivíduos paranoicos. Freud teria demonstrado que, mesmo no delírio, o desejo era passível de ser legível, muito embora se estivesse num registro diferente do da neurose. Assim, o desejo era legível desde que tivesse a chave certa para decifrá-lo. Sabemos que, na história da psicanálise, a unidade estrutural das psicoses já estava colocada. Contudo, o seu trabalho, né, notas psicanalíticas sobre um relato autobiográfico de um caso de paranoia, teria sido o primeiro trabalho de Freud dedicado às psicoses. Vamos, então, retomar um pouquinho a história e o delírio de Schreber, para que depois a gente possa tecer algumas considerações de ordem teórica. Daniel Paul Schreber nasce em 1842 no seio de uma família protestante burguesa. Filho de um importante médico e educador, o qual introduziu na Alemanha a ginástica médica e liderou movimentos em prol dos operários. O irmão de Schreber suicida-se com um tiro aos 38 anos de idade. Ele sofria de uma psicose evolutiva. Sua irmã mais nova, Sidonie, morre como doente mental. E o próprio Schreber, que era um intelectual de primeira grandeza, foi doutor em Direito e juiz-presidente da Corte de Apelação da Saxônia. Sua primeira hospitalização deu-se aos 42 anos de idade, tendo essa crise durado bastante tempo. Foi diagnosticado com
uma hipocondria grave. Durante a etapa de sua doença, foi acompanhado profissionalmente pelo professor Flechsig, o qual, aparentemente, havia obtido um grande êxito nesse tratamento. Schreber já havia se casado há muito tempo e viveu com sua mulher por 8 anos após essa internação, tendo qualificado esse período como sendo um período muito feliz da sua vida. Apenas manifestava seu desapontamento quanto ao fato de não ter tido filhos. E aí é interessante a gente lembrar que, depois de muitas tentativas, né, na verdade, o primeiro descarrilhamento psíquico se deu quando ele se casou. E depois de várias tentativas, né, de engravidar e vários abortos da mulher, ele também começou a se deteriorar psiquicamente. Conta-se que, mesmo antes de assumir as suas funções profissionais, teria sonhado por várias vezes que se encontrava novamente doente. Numa certa manhã, em estado de semivigília, teria-lhe ocorrido a ideia de que, entre aspas, seria muito bom ser uma mulher submetendo-se ao coito. Teria ele rechaçado suas ideias com extrema indignação. Então, depois ele fica muito angustiado quando ele tem essas ideias. Então, assim, vocês veem, né, que na história dele, logo de início, esse pai que não se emprestava, né, como terceiro, né? A propósito da mãe do Schreber, sabe-se muito pouco, ou quase nada. Não? Ela era uma mulher completamente apagada, muito submetida a esse marido, que era quem muito rígido, era um homem muito religioso e muito rígido com os filhos. Era ele quem se ocupava efetivamente da educação desses filhos e sempre de uma maneira muito rígida, né? Muito cheio de normas. Ele era também pedagogo, esse pai, e ele submetia os filhos a verdadeiros objetos de tortura, porque ele criava aparelhos ortopédicos e, enfim. Então, a esse jovem, né, lhe foi negada a possibilidade de uma constituição subjetiva adequada. Ele, muito embora ele tenha chegado onde ele chegou, tudo que se construiu ali era, na verdade, uma muleta imaginária. Ele não foi capaz de construir na relação dele com o outro, ele não pôde construir, não lhe foram dadas as ferramentas para que ele pudesse justamente construir, né, uma imagem de si próprio que lhe permitisse encontrar esse ponto de apoio, esse ponto fixo. A unidade aí efetivamente não se deu, né? Eu sei que eu trouxe coisas bastante difíceis para a gente começar a trabalhar o caso Schreber, mas, enfim, eu acho que eu vou parar por aqui e vou deixar vocês me fazerem as questões, que eu imagino que devem ter muitas. Então, tem Nadir e Tereza Meloni querendo falar, por enquanto. Ok. Oi, Diga, Tereza. Ou Nadir primeiro. Nadir. Oi. O meu é rapidinho, não vou demorar aqui, não.
Então, é só uma observação. Falou em ponto fixo, eu lembrei de um texto que eu escrevi há uns 3 anos atrás, 2 anos atrás, mais ou menos, que falava não de Schreber nem de nada disso, mas falava de um outro assunto que tinha relação com a loucura, e eu usei, não me lembro o que me levou para isso, mas eu usei essa ideia do ponto. E assim, eu anotei que assim, o ponto ele não possui forma, volume, área, comprimento ou qualquer outra dimensão. Ele é a menor unidade geométrica. Então, por causa desta característica, o ponto fixo, ele remete à ideia de princípio e de origem da vida. Exatamente. Então, por remeter a essa ideia de princípio, ele é totalmente indiferenciado, como uma criança, ou como um louco, que não sabe fazer que não, por falta de consciência, não consegue fazer essa separação dos opostos que você mencionou. O que acontece na criança e no louco é que os opostos eles estão misturados, eles estão unidos e misturados. Exatamente. Aí eu ainda notei que era um estado dionisíaco anterior ao delineamento e separação dos opostos. Aí você falou, eu falei, nossa, eu achei super interessante o autor desse livro. Depois eu queria o nome dele, que eu não consegui anotar, do pretinho, o livrinho. Charles Melman. Charles Melman. Sei, Charles Melman. É um seminário que ele fez em 1994, 95, no Hospital Henri Roussel, em Paris. Retorno a Schreber. Esse é o primeiro capítulo que ele vai falar do ponto fixo, que é o que eu estou trazendo aqui para vocês. Eu acho que eu tenho bastante coisa para falar sobre esse ponto fixo. Sim, faz muito sentido para mim, esse ponto fixo. É isso que eu queria dizer. Estou articulando essas duas coisas. O ponto fixo é o que cria a possibilidade de conhecimento paranoico. O primeiro ponto fixo é o real, o próprio real, que é idêntico a si mesmo, né? Muito bom. Obrigada, Tereza. Nada. E só um instantinho também, que para complementar a questão do narcisismo, na página 110 do seminário 3, do seminário sobre as psicoses, ele vai começar o item 2 falando da noção do narcisismo. E ele vai dizer justamente que a relação, consideramos a relação do narcisismo como a relação imaginária central para a relação interhumana. Assim como a construção do mito, a gente pode dizer que o mito ele é, na verdade, um ponto zero. Concorda? Concordam? E, na verdade, o primeiro, digamos assim, a primeira ideia de mito que a gente pode tomar é a ideia do sujeito se apreender na imagem que o espelho lhe devolve. Isso é uma ficção, como o mito é uma ficção, e a gente pode considerar isso como um ponto fixo, um primeiro ponto fixo. Fala, Tereza. Então, eu tenho uma opção de questãozinha, mas eu vou me ater também no ponto fixo, que eu acho que é o carro-chefe da sua fala. Eu gostei da tomada, da leitura que a Nadir fez, né? Desse ponto sem dimensão, sem gosto. Enfim, quando eu li alguma coisa semelhante a isso que ela falou, essas características do ponto fixo, se não me engano, estava relacionado com o triskel, com aquele ponto onde uma corda se sobrepõe à outra, né? Cola uma corda na outra, não há espaço e forma um ponto, né? Bom, então, primeira coisa, eu fiquei pensando que você abordou a questão do narcisismo, né? Estruturante, a estruturação do narcisismo, na construção do sujeito, e depois passou para o Schreber, né?
me chama a atenção, assim, me pareceu que todo conhecimento, e inclusive o conhecimento do eu, é paranoico. Agora, o que se dá aí a sua passagem para o caso Schreber, né, que já é uma paranoia, digamos assim, excessiva, vou chamar assim, não está bom, mas uma outra paranoico. Uma outra configuração. Paranoico, Tereza, esse é o ponto. Desculpe te interromper. O problema da psicose, ele é um exemplo muito bacana. O problema da psicose é exatamente esse, porque o conhecimento paranoico se dá nesse jogo, né? De você tomar a imagem do outro como sendo sua. Tem tudo a ver com a O problema da psicose é que você não expulsa o outro. Sim. O outro, mas não é expulso. Entendeu? Deixa eu falar como eu construí essa ideia. O investimento narcísico do outro sobre a criança, que está para todos, porque, né, está na base da construção do narcisismo, na constituição ele forma, e você mencionou isso, a constituição da fantasia. Mas esse investimento narcísico, portanto, de caráter imaginário, ele é atravessado pelo simbólico, pelo significante, que, de alguma maneira, flexibiliza isso que é o imaginário, né? Então, a fantasia, na verdade, é uma apreensão simbólica do imaginário do real, né? Quer dizer, essa apreensão simbólica é que, de alguma maneira, dá ao imaginário isso que você está chamando a possibilidade do outro estar e não estar, dessa presença-ausência do outro no imaginário, na medida que o sujeito não fica submetido à fantasia fundamental, ele pode ele pode tomar essa fantasia até o atravessamento, que propõe uma análise. Então, essa possibilidade de que a fantasia suporte cenas diferentes, o que dá essa possibilidade é o simbólico que vai, de alguma maneira, redesenhar o imaginário. Mais ou menos assim que eu pensei. Na verdade, o simbólico vai dar consistência, vai criar a consistência do imaginário, porque o que consiste é o imaginário, né? Real, melhor. O real resiste, o simbólico insiste. Isso. E o imaginário consiste. Isso. Mas essa consistência ela é só depois. Ela vem, você disse muito bem, o real, ele até para ele existir como real, o real enquanto tal, embora ele exista, né? Mas o real, você só tem acesso ao real a partir do simbólico. Sem o simbólico, não há real. Sim. Não tem, né? Porque aliás, o simbólico também só existe com o imaginário. Isso. Né? O imaginário cria, porque o Lacan fala que, primeiro de tudo, a criança vê o que ela vê, e esses objetos que estão no seu entorno, né? E que captam o interesse da criança, a percepção, porque ele vai falar toda a construção do inconsciente é entre percepção, né? E a consciência, você tem o inconsciente. O inconsciente, ele se constitui a partir daquilo que você vê e escuta. Porque o que você escuta, né, também cria a possibilidade de construção de algum objeto. O objeto ele também é audível, concorda? Você tem um objeto audível e visível. Eles se articulam. Então, na verdade, ao mesmo tempo que eu vejo os objetos, eu também sou o objeto. E eu, antes da constituição do corpo próprio, né, que tem tudo a ver com essa questão do autoerotismo, você é o objeto
fora, né? E o objeto fora é o seu dentro, digamos assim. Sim. Então, o que vai separar isso? O que vai separar o joio do trigo? O dia da noite. É algo que não está ali, concorda? É alguma coisa, né, da minha percepção. Aí entra esse espaço, voltando ao ponto fixo, voltando ao ponto fixo, o ponto fixo, que é esse triskel, o encontro das três cordas, esse ponto fixo tomado na topologia, ele dança, ele não é fixo no sentido concreto, Isso. ele é fixo no sentido, como você falou, em torno dele tudo se organiza. Então, ele é movimento, ele aí adquire uma dimensão. Exato. Poxa, legal, gostei. Obrigada, tchau. Quem mais quer falar alguma coisa? Pedro Silva, o próximo. Pedro. Alô? Está me ouvindo? Estou. Oi, boa noite, Tereza. Tudo bem? É que está entrecortado aqui. Eu estou te ouvindo, hora fica mudo, mas você está me ouvindo, né? Estou. Tá. Ô, Pedro, abre a sua câmera para a gente conhecer você, não pode, não? É porque eu estou tentando aqui, mas não consegui. Mas eu já participei de outras lives com Tereza. É que eu não estou conseguindo abrir a câmera. Oh, queria... Mas da próxima vez eu tento, viu? Diga, Pedro. Tereza, essa questão do conhecimento paranoico, né? Eu pensei, no caso, na questão do estádio do espelho, né? Naquelas três fases. A fase em que a criança não se reconhece, a segunda em que ela fica naquela transitividade, ou seja, ora ela acha que é ela, ora acha que não, e na terceira, quando ela tem um conhecimento que aquela imagem é dela. Esse conhecimento paranoico tem a ver com essa segunda para a terceira fase? Tem a ver com as três. Com as três, né? Ah, tá certo. Ele está presente nas três. Até o momento onde o sujeito articula. Porque, veja bem, e a Natália trouxe, o outro, esse espelho plano, que é o diferencial, é o simbólico, justamente. A partir da palavra, onde o sujeito se identifica, não é só na imagem, né? A imagem acústica que lhe chega, se você quiser. Né? Não qual, o que é o visto, mas é a articulação do visto com o que é dito. Né? Isso constitui, como a Tereza disse muito bem, esse ponto de amarração que você articula, real, simbólico, imaginário aí. O real tem a ver com esse narcisismo primário que eu não tenho acesso, que me é vedado quando eu me alieno no outro, né? Me é vedado essa imagem, esse eu ideal, eu não tenho imagem disso. Eu só tenho a imagem idealizada que o outro me devolve. Sei. Porque eu pensei assim, no primeiro momento, essa imagem que a criança ela se reporta no espelho é um momento alienado. Sim. Já no segundo, existe essa dúvida, se é, se não é, que é essa transitividade. E no terceiro, é como eu poderia classificar como se fosse um autoerotismo imaginário. O terceiro é quando ela, de fato, se reconhece ali na imagem. Então, essa questão que eu queria chegar, esse segundo momento para o terceiro, lá na frente, quando ela foi inserida no simbólico,
ela não vai ter, inconscientemente, nesse momento, mas lá na frente, ter essa ideia desse conhecimento paranoico, que não acontece na psicose? Conhecimento paranoico, ele é completamente recalcado. A partir do quê? A partir da apreensão no espelho da imagem própria. A partir do momento que o sujeito apreende a sua imagem, o conhecimento paranoico ele é completamente recalcado. A início de conversa, ele é pré-verbal. Então, quando eu posso dizer eu sou aquela imagem, né? Uhum. A partir do momento que o sujeito fala eu, quando ele diz eu sou essa imagem, não há mais conhecimento paranoico. Porém, por quê? Porque o conhecimento paranoico ele é puramente estruturante. Mas não fica registrada essa passagem? Mas fica registrado lá no inconsciente. Todo recalque. Lembrando que o espelho é sempre o olhar do outro. Exato. Não é espelho que a gente se penteia, é o olho do outro que é espelho. É isso. É exatamente. Tá ok, beleza. Deixa eu só fazer uma observação antes da gente acabar. Ainda sobre a história que a gente estava falando, é que eu fiquei pensando filosoficamente sobre o assunto, você falou de Heráclito. É que assim, que eu imagino, o caos, quando você falou do caos, eu acho que tem muito a ver com esse primeiro momento, que para a criança, aquele monte de informação, aquele monte de coisa, aquele monte de gente, isso é o caos. Ele se olha no espelho, ele não se reconhece, é o caos. Quando é que vai ser possível uma separação, que nem vocês colocaram? Quando é que vai separar o branco do preto, o alto do baixo, o quente do frio? Quando ele conseguir dar forma, porque a forma tira do caos e coloca na ordem. E a forma é quando ele se olha e fala, e aí ele se vê na forma. Daí eu acho que é o segundo, terceiro tempo que você falou, alguma coisa assim, que ele se reconhece. Aí eu estou já pirando aqui, estou brisando. Eu fiquei imaginando, se o Schreber, ele não ficou... Nadia, alguém tinha falado das identificações, 3 tempos das identificações. A primeira identificação, que é real, identificação real ao outro real. A segunda, que é a identificação simbólica ao outro real. E a terceira, que é a identificação histérica ao outro real. O que é permanente? É esse outro real, né? A partir do momento que você chega à terceira identificação histérica, que é a histérica, é a identificação que constitui a matriz simbólica primeira, porque o que está em jogo ali é a fantasia originária, que separa sujeito e objeto, só que isso fica recalcado. Por quê? Porque esse é o momento em que o sujeito se reconhece na imagem e que ele junta de novo. Ele junta depois de ter sido separado, entendeu? Aí, no caso, você está falando, isso acontece com o psicótico? Não, isso acontece... todo mundo. Não, isso é geral. Tá? Acontece como a primeira não se deu, que é o investimento libidinal do outro sobre o sujeito, que funda um lugar para esse sujeito, hipoteticamente, vir a ser sujeito, né? É o amor do pai que funda um lugar para que haja sujeito, num a posteriori. O que acontece na psicose? Como não há amarração, descarrilha tudo. Então, o psicótico ele passa por essas 3 identificações, senão ele não falaria. Mas o que acontece? Como não há essa constituição da fantasia originária, esse ponto de amarração, descarrilha tudo. Pode descarrilhar muito precocemente ou pode criar arremedos ali, bengalas imaginárias, que fazem com que o sujeito permaneça, como foi Schreber, permaneça a vida toda, né? Se segurando nessas muletas imaginárias e
Um dia, quando ele é convocado na sua posição subjetiva, não tem ninguém ali, não tem quem responda. Daí o delírio, né? Sim. Obrigada, Tereza. O delírio tem... O delírio é aquilo que para uma criança normal, um bebê, né? Um bebê, se constitui como um apelo, e você só pode falar de apelo quando tem alguém que acolha esse apelo. O apelo não se constitui se não houver quem acolha. E para que haja quem acolha, é preciso que o bebê perceba que ele que algo, né, está sendo investido nele, algo. Ele tem lugar. Mesmo antes de saber o que ele é, ele tem lugar, né? Sim. E na psicose, justamente, falta esse apelo. Não há o investimento de amor. Há um funcionamento das necessidades, um cuidado das necessidades, mas não há um investimento, não há uma como é que eu posso dizer? A criança não é tomada na fantasia desse outro, como um projeto de sujeito. Não há esse investimento. What else? Obrigada, Tereza. Então, o Pedro colocou, quer fazer algum comentário ou pergunta, e o tempo já esgotou. Já esgotou. Mas acho que dá. Não sei, o que a senhora faz essa última? Bem difícil. Não, ele pode fazer a dele. Deixa para a próxima, Tereza. É. Deixa para a próxima, tudo bem. Isso. Diga, Pedro. Pode falar, Pedro. É bem rápido. Essa terceira fase, né, aquele estágio do espelho, quando a criança se dá conta, né, que aquela imagem que vem do outro é dela, a gente pode considerar isso como o primeiro momento narcísico do sujeito? Sim. Ah. Esse momento da apreensão da Isso. imagem do espelho, eu diria que é narcisismo secundário, porque é já o ideal do eu funcionando aí. Exatamente. O narcisismo primário tem a ver com esse momento da passagem do autoerotismo, né, para lugar, para essa identificação do sujeito ao amor do outro, né? Ok. Tá ok, Tereza. Obrigado, hein? Esse é o narcisismo primário. O narcisismo secundário já é pela ação do ideal de eu, pela efetividade do funcionamento do ideal de eu. Gente, eu prometo que da próxima vez eu vou trazer alguma coisa mais mastigada, porque eu sei que foi bem difícil hoje para vocês acompanharem. Mas eu também estou aprendendo, para falar a verdade. Obrigada. Beijo. Obrigado, Tchau. Tereza. Boa noite. Boa noite. Tchau, boa noite. Tchau.